A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. O sincero desejo do nosso coração é que não só os Instantes Finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. Se você já é cristão, se você já é evangélico, nosso desejo é que você possa crescer espiritualmente, ser edificado, ter uma compreensão do conteúdo profético das Escrituras. Se porventura você já foi cristão e parou na caminhada, nosso desejo é que você possa voltar à casa do Pai. E se você não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber a Jesus como seu Salvador pessoal. Se você está acompanhando o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário. Nós já dissemos aqui em diversas ocasiões que esses 4 profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles escreveram para um público-alvo específico, eles escreveram para o povo judeu principalmente. Mas esses livros foram preservados, foram canonizados, foram inclusos no cânon sagrado porque Deus desejava falar às gerações futuras. E o que é que nós estamos fazendo no programa? Nós estamos interpretando o texto dentro do seu contexto, levando em conta o público-alvo, o tempo em que ele foi escrito, para quem foi escrito, quais os propósitos, os objetivos do livro, mas sempre que possível fazendo uma aplicação para as nossas vidas. Recentemente, estamos estudando o livro do profeta Ezequiel e nos programas anteriores nós estudamos sobre os seguintes temas. Nós estudamos sobre o castigo dos idólatras e estudamos também sobre a justiça dos castigos de Deus. Hoje estudaremos o seguinte tema: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Que tema interessante, traz a tela. Você que é cristão, você que é um servo, uma serva de Deus, você sabe disso, que o desejo de Deus é que os ímpios, os pecadores, se arrependam dos seus pecados, se convertam dos seus maus caminhos. Deus não deseja a morte do ímpio, Deus não deseja a morte do incrédulo, do pecador. Por pior, por mais terrível que ele seja, por piores que sejam as suas ações, o desejo de Deus é isso. E essa verdade, essa mensagem, ela não está presente só no Novo Testamento. Ela está presente também no livro do profeta Ezequiel. Vamos ler a introdução da nossa aula. Nós dizemos assim, que o capítulo 18 de Ezequiel fala acerca da responsabilidade pessoal, que é a base para as ações de Deus. Qual é, professor, a base para as ações divinas? É essa: quando o filho praticar a justiça e a retidão e observar todos os meus estatutos e os cumprir, certamente viverá. O filho não sofrerá o castigo da iniquidade do pai, nem o pai levará o castigo da iniquidade do filho. A justiça do justo cairá sobre ele e a maldade do ímpio cairá sobre ele. Esse é um princípio bíblico de que a maldade do pai não vai sobrevir sobre o filho. E nos versículos 20 a 32, o Senhor diz que não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja que ele se converta e abandone os seus pecados, como nós veremos a seguir. Então eu quero lhe convidar para você ler todo o capítulo de número 18 do livro de Ezequiel, na versão Almeida, Revista e Corrigida. O título é A Responsabilidade é Pessoal. Na Bíblia Viva é cada um deve responder pelos seus próprios atos. Então, para você ter uma compreensão melhor desse texto, nós estaremos lendo a partir do versículo 20, porque é onde está o nosso tema, né, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, e vamos ler até o versículo de número 32. Veja o que diz a palavra de Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 20, capítulo 18, versículo 20, diz assim: a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho.
A justiça do justo ficará sobre ele e a maldade do ímpio cairá sobre ele. O que é que Deus está dizendo? O que é que Deus está nos ensinando? Que cada um é responsável pelos seus atos, que cada um é responsável por suas ações. Deus não vai punir o filho por causa do pai ou vice-versa, não. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Deus está se utilizando do profeta Ezequiel para dizer que o ser humano é responsável pelos seus atos, ele é responsável pelas suas ações. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, não é? Por exemplo, nos julgamentos futuros, eu quero dar ênfase aqui no juízo final, por exemplo, aqueles que estiverem sendo julgados na ocasião do juízo final, capítulo de número 20 do livro do Apocalipse, versículo 11 a 15, nós vamos perceber que as pessoas que estarão sendo julgadas naquele julgamento, cada um irá responder de acordo com as suas obras. Serão julgados pelas suas obras. Então, nós podemos entender perfeitamente que às vezes aqui na terra, às vezes acontece isso, que às vezes as pessoas fazem justiça com as próprias mãos. E não achou o pai, matou o filho ou vice-versa, mas Deus não. Deus deixa bem claro que cada um dará conta de si mesmo a Deus, que cada um seja responsável pelos seus atos, seja responsável por suas ações. No versículo de número 21, Deus diz assim: mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, olha que coisa maravilhosa aí. O que é que Deus quer? Que o ímpio se converta. Se ele se converter e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. Então olha que coisa interessante. Deus diz assim, através de Ezequiel, inclusive essa é uma mensagem muito comum nas páginas do Novo Testamento. Glória a Deus! Se o ímpio reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado, abandona os seus pecados, se converte dos seus maus caminhos, Deus está dizendo, ele viverá. E essa é uma realidade de muitos. Muitas pessoas, às vezes estão até atrás das grades, às vezes estão até em um presídio, mas caíram em si, reconheceram o seu erro, reconheceram o seu pecado, creram em Cristo. E ainda que estejam sendo, digamos assim, julgados, sentenciados, cumprindo pena pelo que cometeu, mas diante de Deus, essas pessoas foram perdoadas. Essas pessoas foram justificadas diante de Deus. Isso é um princípio bíblico. Deixa eu ler mais uma vez, porque é importante nós falarmos sobre isso, porque tem muitas pessoas não crentes, não evangélicas, que andaram por caminhos tortuosos, que fizeram coisas que não agradam a Deus, que talvez tenham cometido crime e estejam se sentindo assim, indignos de obter a salvação. Mas olha o que a palavra de Deus diz: se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos aí é a minha palavra, e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. Esse não será morto, Deus está dizendo assim, eu não vou castigá-lo, eu não vou puni-lo. Então, eu posso dizer sem medo de errar, que quando alguém reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado, volta-se para Deus, com um arrependimento sincero, com choro, com lágrimas, e busca a Deus, e se arrepende, e pede perdão, Deus está pronto a restaurar essa pessoa. Deus está pronto a restaurar. A Bíblia dá um grande exemplo dos ninivitas, que eram grandes pecadores. Mas olha, que coisa interessante, quando o profeta Jonas chegou em Nínive e trouxe a mensagem. Qual era a mensagem de Jonas? Dentro de 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive se arrependeram. O rei de Nínive decretou um jejum. E a mensagem que era de juízo, Deus poupou aquela geração. Por quê? Porque eles reconheceram o seu erro, reconheceram o seu pecado. E é interessante que, corroborando com esse texto, com essa mensagem de Ezequiel, né, eu posso pensar nas páginas do Novo Testamento, quantos exemplos. Quem não lembra, por exemplo, da mulher adúltera? Aquela mulher que foi flagrada em pleno ato, e uma multidão furiosa com pedras nas mãos para apedrejar aquela pobre mulher. E Jesus escrevendo no chão e a multidão furiosa, querendo que Jesus desse o seu parecer.
Aí Jesus olhou para a multidão e disse assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E começaram a retirar-se um a um. E ficou apenas Jesus e a mulher, e Jesus perguntou: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? A mulher disse: ninguém, Senhor. Jesus disse: eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Então, às vezes, pela influência de amigos, pela influência de pessoas que se dizem amigos, as pessoas entram por caminhos tortuosos. Quantos filhos de crentes no mundo do crime, no mundo das drogas, no mundo das orgias, mergulhado no lamaçal do pecado, mas os pais estão ali orando, os pais estão ali clamando, suplicando a Deus, e Deus se utiliza de nós nessa noite para dizer que se o ímpio, se ele se converter nos seus maus caminhos, ele viverá. Deus está dizendo assim: eu darei mais uma chance, darei mais uma oportunidade. Passa o texto, por gentileza. No versículo de número 22, Deus continua dizendo através de Ezequiel: de todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Glória a Deus. Você pode até ser acusado pelos seus amigos. Alguém pode lembrar o teu passado. Alguém pode até dizer o que você fez e por onde andou, mas diante de Deus, após o ato da conversão, os pecados são apagados. O homem é justificado diante de Deus e é como se ele não tivesse cometido crime algum. A verdade é essa. Paulo diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Isso está em Romanos, capítulo 5, versículo 1. A partir do momento que o pecador recebe Jesus como seu salvador pessoal, ele é justificado. É como se todos aqueles pecados, todas as suas transgressões, todos os crimes que ele cometeu diante de Deus fossem apagados, fossem deletados. Torno a dizer, às vezes a pessoa precisa cumprir pena, dependendo do crime que cometeu. Nos tribunais humanos, ele pode ser julgado, ele pode ser sentenciado, ele pode ser condenado, pode estar atrás das grades, mas diante de Deus, ele adquiriu, ele alcançou a sua salvação, a sua justificação. E essa é a vontade de Deus, que o ímpio, o pecador, se converta dos seus maus caminhos. Passa o texto, por gentileza. No versículo de número 23, Deus continua dizendo assim: vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Glória a Deus. Talvez você já ouviu uma expressão, né, que é comum no meio pentecostal. As pessoas dizem assim: olha, quem mexe com crente, das três uma. Ou se muda, ou se converte ou morre. Assim, você já ouviu isso? Pronto. Mas Deus está dizendo que ele não tem prazer na morte do ímpio. O desejo de Deus qual é? É que ele venha ao conhecimento da verdade. É que ele creia em Cristo. É que ele receba Jesus como seu salvador pessoal. Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 14, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Deus não fica feliz, não deseja, não quer que o mundo, que os ímpios, os incrédulos, os pecadores morram. Às vezes nós vemos aquelas pessoas blasfemando de Deus, blasfemando de Cristo, não é assim? Nos carnavais da vida, nas passeatas da vida aí, as pessoas profanando o nome de Cristo, profanando o Evangelho, profanando os símbolos sagrados do cristianismo. E às vezes nós tomamos conhecimento através das redes sociais e às vezes a gente fica pensando: meu Deus, mas como pode alguém profanar o nome de Cristo, alguém profanar os símbolos sagrados, alguém que está em pleno carnaval da vida, escarnecendo de Cristo, o Salvador do mundo. Mas você já percebeu que Deus não manda um terremoto, que Deus não manda um raio, que Deus
não pune a pessoa de imediato. E por quê? Como se explica isso? Simples. É que Deus quer que ele se converta. Deus quer que ele seja salvo. Deus quer que ele venha ao conhecimento da verdade. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deixa eu ler mais uma vez esse texto. Observe. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Glória a Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva. Glória a Deus. Viu assim? Então esse é o desejo de Deus. Que eles vivam, que eles sejam crentes, que eles sejam salvos. E quantas pessoas não estão hoje na igreja, que já foram inimigos do Evangelho, que já criticaram, que já ridicularizaram, que já perseguiram? Quem não lembra da história de Saulo de Tarso? Embora que Saulo de Tarso fazia isso por incredulidade, mas não creu em Cristo, não creu no Evangelho, achava que era mentira dos apóstolos dizer que Jesus havia ressuscitado, pensou que Jesus estava morto e roubaram seu corpo. Mas o que acontece? Jesus tem um encontro com Saulo. Jesus tem um encontro com aquele homem e torna ele, no apóstolo dos gentios, um pregador do Evangelho. Esse é o desejo de Deus. Não é só que ele se converta, mas que ele seja um pregador do Evangelho, um pregador da palavra de Deus. Quantas pessoas que outrora estavam lá atrás das grades, estavam lá no mundo do crime, receberam Jesus como seu Salvador, depois de um tempo foram soltos, foram libertos, receberam o habeas corpus. E às vezes essas pessoas voltam para lá para evangelizar os ex-companheiros de cela. Esta é a vontade de Deus. Então, se você, por alguma razão, está sendo perseguido por alguém que é ímpio, por alguém que zomba, que escarnece do Evangelho, talvez você esteja sendo perseguido por alguém que odeia os cristãos. Eu quero dizer com muita convicção aqui, que o desejo de Deus é que ele seja salvo. O desejo de Deus é que ele se converta. É por isso que nós, cristãos, não podemos, não devemos rogar praga, desejar o mal para ninguém. E o que é que a gente faz? A gente ora por eles. Não foi isso que Jesus ensinou? Que nós devemos orar pelos que nos perseguem. Nós devemos desejar o bem àqueles que nos desejam o mal. Então a missão da igreja é essa no mundo: pregar o Evangelho, levar as boas novas de salvação, interceder pelos ímpios, pelos incrédulos, pelos pecadores, para que eles se convertam, para que eles sejam salvos, para que eles venham a Cristo. Essa é a vontade de Deus. Passe o texto, por gentileza. Observe no versículo de número 24, aí Deus diz assim: mas se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade. Ele está falando de alguém agora que serve a Deus, se desviou, começou a fazer maldade, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz. Será que ele viverá? Aí Deus diz: de todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Agora é a situação inversa. É assim? Até o versículo 23, 20 a 23, Deus está falando com Ezequiel acerca do ímpio que se converte, glória a Deus, cujos pecados são perdoados, cujas transgressões são esquecidas. Glória a Deus. Mas agora Deus está falando o inverso. Deus está falando de alguém que teme a Deus, que serve a Deus e começa a cometer abominações. Isso é um exemplo do que estava ocorrendo com o povo de Judá, que outrora serviram a Deus, que prometeram fidelidade a Deus, mas agora estavam com o coração voltado aos Baals, aos Baalins, estavam pecando, transgredindo a lei de Deus. Aí veja que agora a sentença virá sobre eles, o juízo, o castigo de Deus virá sobre eles. Deixa eu ler mais uma vez. Olha, se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, está falando de quem? De alguém que, vamos trazer para as páginas do Novo Testamento, que foi crente, que serviu a Deus, mas começou a fazer maldade, fazer as mesmas abominações que o ímpio faz. Será que ele vai viver? Deus disse assim: de todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu,
neles morrerá. Então essa palavra de advertência agora, para quem é? Para quem é crente, para quem serve a Deus, para não cometermos o mesmo pecado do povo judeu, que se afastou de Deus, que apostatou da fé, que deixou de cumprir a palavra de Deus, e aqueles atos de justiça que ele fez, não vai beneficiá-lo em nada. Quantas pessoas que já foram crentes, já serviram a Deus, já pregaram o Evangelho, já louvaram a Deus, muitos até que foram batizados com o Espírito Santo, foram usados através de dons espirituais. Em dado momento, essa pessoa se afastou de Deus e voltou a praticar as mesmas obras que praticava outrora antes de aceitar Jesus, antes de ser crente. O que acontecerá, professor, com essa pessoa se essa pessoa morrer assim? Se essa pessoa não se voltar para Deus, não se voltar para Cristo, não se converter dos seus maus caminhos, sabe o que vai acontecer? Vai para o inferno. Será julgada no juízo final, será lançada no inferno, no lago de fogo. Aí você vai me perguntar, professor, e aquelas almas que ele ganhou? E aquelas ocasiões que ele pregou o Evangelho? E aqueles louvores que ele louvou a Deus? E as ofertas que ele deu lá na igreja? As suas contribuições com dízimo? E as visitas que ele fez? E as pessoas que foram curadas através da sua oração? Isso também vai cair no esquecimento, não terá recompensa. Deus não vai, naquele momento, naquela ocasião, trazer nenhum prêmio, nenhuma recompensa pelos atos bons que ele cometeu. O que é que ele vai herdar? A condenação eterna. Deixa eu ler mais uma vez esse texto, porque esse texto fala conosco, com cada um de nós que somos crentes, que somos servos de Deus. Deus está falando hoje aqui para pecadores, ímpios, incrédulos, está falando para crente. Para o ímpio, o incrédulo, o pecador, qual é a mensagem hoje? Deus quer que você seja salvo, Deus quer que você se arrependa, Deus quer que você se converta, Deus quer fazer uma obra na sua vida. E para nós que somos crentes, olhe, cuidado, viu? Para você não praticar as mesmas obras dos ímpios, para você não voltar para o mundo, porque os seus atos bons também não serão lembrados. Assim como o ímpio, os atos bons do ímpio, quando ele se converte, os atos maus do ímpio não será lembrado, Deus também não vai lembrar dos atos bons do justo, não. Do justo que se desvia do seu caminho. Deixa eu ler mais uma vez. Mas se o justo, eu vou mudar essa palavra aí. Se o crente se desviar da sua fé, da sua justiça e começar a praticar o pecado, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele vai viver? Deus diz, de todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Versículo 25, diz assim: no entanto, vocês dizem, o caminho do Senhor não é reto. Olha para aí que coisa interessante. O povo judeu dos dias de Ezequiel estava dizendo que o caminho de Deus não é reto. Eles estavam querendo atribuir culpa a Deus. Aí Deus diz assim, então escute, ó casa de Israel. Será que é o meu caminho que não é reto? Será que é a minha lei que não é reta? Não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Olha, a mensagem, a resposta dos judeus contemporâneos de Ezequiel é que os caminhos de Deus não eram retos. Os caminhos de Deus não eram justos. Aí Deus pergunta assim, será que não é vocês não? Será que não é o caminho de vocês que estão tortuosos? Vocês querem culpar a mim? Sejamos sinceros, não é isso que ocorre com a sociedade atual? Onde a palavra de Deus passa a ser rejeitada, desprezada, onde alguns agora querem mudar a Bíblia, atualizar a Bíblia, tirar alguns textos da Bíblia, porque a palavra de Deus não é reta, não é correta. Olha que coisa interessante. Eu vou dar só um exemplo. Apenas um exemplo. No princípio, Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida. E depois Deus tirou uma de suas costelas, deu-lhe uma companheira, uma adjutora,
uma mulher idônea para que pudesse ser a sua auxiliadora. E colocou o homem como chefe, o cabeça da mulher, o cabeça, o chefe do lar. E todos nós sabemos disso, você sabe disso, que a mulher não é uma escrava, a mulher não é uma serva, ela é uma ajudadora, uma adjutora. Mas essa mensagem hoje, ela incomoda. Porque alguns acreditam que esse mandamento, essa ordenança, esse princípio bíblico, ele é machista. Sim ou não? Ou seja, as pessoas agora querem culpar a Deus como se os caminhos de Deus, a lei de Deus não fosse reta. Deixa eu ler mais uma vez. Essa é uma mensagem de Ezequiel aos seus contemporâneos, mas aplica-se à nossa realidade. No entanto, você diz, o caminho do Senhor não é reto, ou seja, a sua lei não é reta, não é justa. Então escute, ó casa de Israel, será que é o meu caminho que não é reto? Não seria muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Veja o que diz o versículo 26. Aí Deus diz assim, se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá por causa dela. Dela aqui, da maldade. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Deus está dizendo aos judeus, olha, se vocês pecarem, se vocês desobedecerem, se vocês transgredirem a minha lei, eu vou punir vocês, eu vou castigar vocês, vocês vão morrer. É isso que Deus está dizendo. Versículo de número 27, diz assim, mas se o ímpio se converter da maldade que cometeu e praticar o que é justo e reto, ele preservará a sua vida. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, eu não vou puni-lo, eu não vou castigá-lo. Deus está falando para dois grupos de pessoas, para justos e para ímpios. Deus está falando de antemão que vai acontecer com o ímpio que se converte e com o justo que se desvia. É isso que Deus está dizendo. A mensagem de Deus para o ímpio é essa, se converta, abandone o pecado, venha para mim, faça o que é justo, para você não ser punido, para você não ser castigado. E para o justo, qual é a mensagem? Permaneça praticando justiça, permaneça praticando o que é bom, o que é reto, continue servindo a Deus, obedecendo a sua lei, porque se você se desviar, você vai ser punido, você vai ser castigado. A mensagem de Deus é essa. Versículo de número 28, Deus continua dizendo assim, pois se ele percebe o que fez e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. Ou seja, o ímpio, né? O incrédulo, o pecador, percebeu, reconheceu que fez o que é errado, mas se converteu. O que é a conversão? É meia volta a volver, é mudança de mente, é mudança de atitude. A mensagem da conversão, ela não é especificamente para o ímpio, para o incrédulo, para o pecador, é para o justo também. Quantas vezes Deus se utilizou dos profetas para dizer à nação de Israel que eles se convertessem, que eles se voltassem para Deus. Porque eles, mergulhados no paganismo, mergulhados na idolatria, começaram a cometer injustiças sociais, começaram a cometer atos de violência. E os profetas foram usados por Deus para isso, para chamá-los para que eles se convertessem, para que eles voltassem a praticar as boas obras. Em resumo, o que é que Deus quer? Que os ímpios se convertam e os justos continuem praticando a justiça, fazendo o que é bom. Deus nos deu a sua lei, a sua palavra, os seus mandamentos. Em resumo, é isso que Deus quer. Qual é o desejo de Deus? Que os ímpios se convertam e os justos continuem praticando a justiça. Para quê? Para que não venha o castigo, para que não venha o juízo, para que Deus não sinta a necessidade de puni-los, de castigá-los. Em resumo, é essa a mensagem de Ezequiel. No versículo de número 29, Deus continua dizendo, no entanto, a casa de Israel diz, ou seja, o que é que estão dizendo os judeus contemporâneos de Ezequiel? Está dizendo assim, o caminho do Senhor não é reto. Ou seja, eles querem culpar a Deus, em vez de se olharem no espelho e verem os seus pecados e verem suas abominações, eles estavam culpando a Deus, o caminho do Senhor não é reto. Será que são os meus caminhos que não são retos, ó casa de Israel? Não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Deus traz à tona mais uma vez essa mensagem, e todas as vezes que a Bíblia repete uma frase, um mandamento, uma sentença, ela está dando ênfase. Mais uma vez, Deus está dizendo a Ezequiel,
os contemporâneos, seus contemporâneos, o povo de Israel está dizendo assim, que os meus caminhos não são retos. Como que ele diz assim? As minhas leis não são justas. Aí Deus diz assim, será que não é o caminho de vocês, que são tortuosos, que estão no caminho errado? Será que não é vocês que precisam se adequar à Bíblia? Porque é isso que está ocorrendo na nossa sociedade. Quando alguém começa a ler a Bíblia e dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia precisa ser reescrita, que alguns termos aqui na Bíblia é muito machista, tem que ser retirado, que alguns termos aqui na Bíblia não está de acordo com as leis humanas, vamos retirar, vamos mudar, vamos atualizar. Sabe o que é que estão dizendo na prática? Que os caminhos de Deus são tortuosos, que Deus não é justo, que Deus não é bom. Aí Deus pergunta a Ezequiel, será que não é o caminho deles, não? É claro que sim. Sou eu que tenho que me adequar à palavra, não é a Bíblia que tem que se adequar a mim, não. Sou eu que, se eu quero servir a Deus, o que a Bíblia é o manual do crente. Deus que criou o homem, nos deu a sua palavra para nós nos adequarmos a ela. E se nós queremos servir a Deus, agradar a Deus, nós temos que nos adequar à Bíblia Sagrada. Eu tenho que entender que quem escreveu a Bíblia, claro, foram cerca de 40 escritores, mas escreveram inspirados pelo Espírito Santo. E a Bíblia está a revelação de Deus, os propósitos de Deus, o que Deus espera para nós. A Bíblia não é só um livro religioso, um livro espiritual, também é, mas não só isso. Mas a Bíblia traz normas, leis, regras, princípios para o nosso viver diário, para a nossa convivência com o próximo. É por isso que a Bíblia tem mandamentos para os filhos, para os pais, para o esposo, para a esposa, para os servos, que são os trabalhadores, para os empresários, para os chefes, vamos dizer assim, aqueles que são senhores, são chamados senhores na Bíblia. A Bíblia tem mandamentos para todos. O problema da sociedade, o problema da geração de Ezequiel e da nossa geração é que cada um quer interpretar a Bíblia a seu próprio prazer, da sua própria maneira. Em vez de eles se adequarem à Bíblia, em vez de eles se moldarem à palavra, eles querem mudar a palavra para que a palavra se adeque a eles, venha se moldar a eles. Versículo de número 30. Olha aí a sentença. Deus diz assim, portanto, eu julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Deus está dizendo, eu vou puni-los. Agora Deus diz assim, convertam-se e afastem de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. O convite de Deus qual é? Se convertam, se afastem das transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço, porque senão essa iniquidade de vocês vai servir de tropeço. Versículo 31 diz assim, livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo. Porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Por que vocês vão ser julgados, punidos, castigados, se eu estou oferecendo uma oportunidade? Se eu estou dando a vocês a receita, o que devem fazer para impedir que vocês sejam punidos? Para concluir, o versículo de número 32 diz assim, eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto, convertam-se e vivam. Então a mensagem de Deus, através de Ezequiel para aquela geração é essa. Eu não tenho prazer em punir vocês, castigar vocês, mandar juízo. Eu não tenho prazer, não. Às vezes é necessário eu mandar o juízo, a espada, nações estrangeiras, às vezes terremotos, às vezes praga de gafanhotos, mas eu não sinto prazer nisso, não. Qual é o meu prazer? Deus diz que o ímpio se converta, que o justo continue praticando justiça. Agora, nas entrelinhas nós lemos isso, que se o ímpio não se converter, será punido. E se o justo deixar de cometer justiça e praticar as obras dos ímpios, eles serão punidos, eles serão castigados. Então o desejo de Deus é que tanto ímpios se convertam para obedecer à palavra de Deus, quanto os justos continuem, permaneçam
guardando os princípios estabelecidos na palavra de Deus.